Começando, nós vamos falar hoje de casamento. Essa live fica gravada, né? Então as pessoas vão assistindo conforme o melhor horário. Eu sei que 7 horas eu já recebi umas queixas, que é muito difícil, o pessoal tá vindo, né? Chegando em casa, então eu sei que é mais complicado. Mas vou pensar se é melhor adequar esse horário ou a gente segue às 7 horas. O importante é que depois fique gravado e as pessoas assistem, né? Na medida do possível. Então a gente vai falar hoje sobre casamento. Lembrando aqui que a gente vai falar no casamento na visão sistêmica, né? Na visão das constelações. Então, às vezes que parece meio duro o que eu vou falar, mas é importante que vocês entendam que é a constelação falando. Oi, Ana, oi, amor. Que bom que vocês estão por aí. Então a ideia é assim, ó. Essa semana passada eu publiquei alguma coisa sobre casamento e deu o que falar. Adoro quando dá buchicho, né? Eu publiquei uma frase do Bert Hellinger que fala assim, ó. Quando um casal vive muito tempo junto e não se casa, um diz para o outro, estou procurando algo melhor. E, nossa, veio uma repercussão bem bacana, as pessoas achando que estava errado, que isso é a visão da igreja, não tem nada a ver com a igreja, ninguém está falando de casamento no religioso, ou não. Quando vivem juntos, ainda fala que por muito tempo, o sinal é de que um diz para o outro que está esperando algo melhor. E eu gosto de pensar que quando a frase ou aquilo que alguém fala impacta, é porque ela bate aqui dentro com alguma coisa, né? Então, se essa frase te soa ruim, talvez ela diga alguma coisa para você. É bem legal a gente pensar nisso. E por que eu concordo com o Bert? Porque, de alguma forma, o casamento é a despedida da juventude, né? Ou seja, seria na hora que nós somos adultos e vamos para o casamento. Então, é uma tomada de decisão. E é uma tomada de decisão muito importante. Aqui, cada um tem sua forma, né? Eu entendo e respeito as religiões e as formas como fazem isso, mas a intenção é de ser para sempre, né? A ideia é de ser para sempre. Não que isso é pecado, não é isso que a gente está falando. É a intenção, é um combinado. Por quê? O casamento tem um custo. E eu gosto muito da palavra custo, porque nossa vida tem um custo, né? Para viver tem um custo. Não é o custo de pagar a água, a luz e o telefone. É o custo de sustentar essa vida. Me exige, né? Então eu tenho que dar para essa vida, então isso é um custo. E o casamento tem um custo de você assumir perante a sociedade, perante a família, perante os amigos. Eu falo, tem tanto custo que você muda o estado civil quando você casa, né? Então assim, você deixa de ser uma coisa para se tornar outra. E então tem que ter essa pura intenção de ser para sempre. Pode não ser, pode ali para frente descobrir que não era para sempre, mas a intenção é essa. Então, quando a gente só vive junto, de alguma forma, o compromisso é menor, o peso é menor, o custo é menor, né? Se você pensar, o custo é assumir perante a família, o custo é usar uma aliança, às vezes. Que coisa mais absurda, desnecessária, hoje em dia não se usa mais. Será? Não é um sinal, não é um símbolo? Então, assim, é muito interessante você olhar para essas coisas. Uma questão que também falam muito de incluir o nome do marido. Janaína, que retrógrado isso. Pode ser, mas é uma intenção de formar uma nova família, né? Isso é bem legal. É uma mudança. Então, assim, eu queria começar falando nessa live sobre essa frase do Bert, para a gente justificar o que é o custo que ele diz que tem que ter. Tem que ter essa intenção, né, de ser para sempre, de ser de verdade, de ser inteiro. Eu acho muito engraçado quando as pessoas me apresentam, isso aqui é meu namorado. O que ela está dizendo? É meu namorado, é um pouco meu namorado e um pouco meu marido. Não é nenhum nem outro, então, né? É metade de cada um, não é nenhum nem outro. Então, é interessante. Para que essa relação funcione, talvez tem que ter uma entrega inteira. Isso é bem importante. Porque quem paga o preço? Eu já falei na live sobre o dinheiro, quem paga preço é adulto, né? A criança ganha tudo de graça e o adulto paga o preço. Então, para funcionar, tem que ser entre 2 adultos. E muitas vezes não é entre 2 adultos, né?
Quem se casa não é o adulto, e sim a criança. Isso é uma receita para o casamento não dar certo. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, porque quando é uma relação entre duas crianças, quem cuida dessas duas crianças, né? Quem sustenta, quem dá força para essas duas crianças. A primeira, como eu vou saber, Jana, se eu estou na minha criança, ou se o meu marido, né, a pessoa que eu estou querendo casar ou que eu estou casada, também é uma criança ou já saiu da esfera da criança? A criança vai estar sempre ligada, de alguma forma, ao pai e à mãe. E é uma ligação que nós todos temos, mas essa ligação de se continuar como criança é uma ligação, uma triangulação. Na constelação é muito interessante isso. A gente percebe, eu gosto muito no online fazer a constelação na água, né? Então a gente põe os bonequinhos para representar e o bonequinho fica exatamente entre o pai e a mãe. Ou seja, essa pessoa está na sua criança e está ali ainda a serviço do casamento do pai e da mãe. Então ou ela está defendendo a mãe do pai porque ela acha que o pai não é o correto, ou ao contrário, minha mãe ataca muito meu pai, então eu faço a defesa dele. Várias questões aí a criança vai estar querendo organizar ali nessa relação. Às vezes é a raiva da mãe, às vezes continua achando que eles me devem. E a gente leva tudo isso para o casamento. E isso é muito interessante, às vezes é esse o diagnóstico. Na constelação, quando a gente faz com os bonequinhos, às vezes eu peço para o cliente no presencial, né, põe o seu bonequinho, você, seu pai e sua mãe. Provavelmente se a pessoa está na criança, está envolvida na relação do pai e da mãe, ela vai se colocar no meio dos dois. Não cabe marido, não cabe outra pessoa, né? Porque já são ali um triângulo. Como vai entrar esse marido nessa relação? O Bert fala disso também no livro dele, que é para que o amor dê certo, que é muito legal. Ele fala assim, ó, olha que interessante. O vínculo entre parceiros exige que o homem deseje a mulher como mulher e que a mulher deseje o homem como homem. O vínculo não se estreita completamente quando os parceiros se desejam por motivos diferentes. Aqui, motivos diferentes tem várias conotações. Pode ser um casamento por interesse, pode ser um casamento por status, pode ser um casamento, às vezes, para fugir de uma relação familiar muito difícil. Às vezes, né, o casamento é a solução. Várias questões. Então, quando o desejo não é pelo homem e pela mulher, ela não vai estreitar esse vínculo. Olha que interessante. Se o homem busca uma mãe e a mulher busca um pai na sua relação, embora afetuosa, não são relacionamentos entre adultos. Ou seja, se o que eu estou inconscientemente é a ausência do meu pai que eu estou suprindo nessa relação, como que a gente vê isso? A gente vê isso quando a mulher tem uma dependência do marido, ele que cuida de tudo, a proteção, lógico, o marido tem a função de proteção, mas não é a única função, então ali vai ter um pai. Por exemplo, a gente vê uma relação, por exemplo, um marido que é a mulher que cuida de tudo, a mulher é meio mãe, a mulher educa, a gente vê muito isso, querendo transformar a vida dele, a mulher orienta, a mulher faz tudo por ele, ele tá com uma mulher ou tá com a mãe? Então o desejo entre o casal tem que ser por um homem e pela mulher, não pela mãe, não pelo pai, não por outros interesses. Porque de repente o casamento vai durar uma vida toda, mas não pelos ideais corretos. E às vezes é um casamento que dura uma vida toda, mais ou menos, né? Eu constelo muita gente, eu pergunto assim, como era o casamento dos seus pais? Você via amor ali? Não via amor. Lógico, não estou falando do amor romântico, meu pai traz flores para minha mãe, meu pai leva minha mãe para jantar. Não, eu sei que a rotina, o tempo também desgasta o casamento, mas existe um amor, né? E às vezes é um casamento de brigas eternas, os dois se odeiam e continuam ali. Então, às vezes, ou então tem afeto um por outro e continuam ali. Então essa é a dinâmica que o Bert fala que não funciona. Então não tem como ser um adulto e uma criança que a gente vai estar procurando coisas diferentes nesse casamento. Essa é uma dinâmica que acontece. Um outro problema é quando todos nós seguimos modelos, né? Nós somos criados e nós temos ali nossas relações e a gente aprende, né, dentro de casa muita coisa. Sempre falo sobre isso, sempre investigue.
Quais são as crenças sobre esse tema na tua casa? Nos casamentos, por exemplo, às vezes a gente escuta, né? Por exemplo, o homem é quem sustenta. Então, a função do homem é o sustento, ok? Mas às vezes a função do homem é só essa de sustento. Então, ele não, por muitos anos era isso que era comum, né? Meu pai nunca faltou nada dentro de casa. É só isso que eles falam. O resto faltou, né? Foi ausente, foi cruel com a minha mãe, mas nunca faltou nada dentro de casa. Então, às vezes a gente tem esse valor e a gente replica esse modelo. Sem saber, eu falo do meu pai, estou exatamente com o marido igual ao meu pai. Né? É comum a gente ver isso. Ou então, homem... é assim mesmo. Homem não pode ver um rabo de saia. Isso não é uma frase que te diz um pouco que é autorizado que o homem traia, né? O homem trai mesmo, isso é coisa de homem. Então, de repente, o meu modelo lá inconsciente é isso. Eu vou cumprir esse modelo, não tem como. Eu tenho, né, a lealdade para o sistema. E quando a gente casa, cada um vem, né? As duas pessoas que decidem se casar, cada um vem com esse modelo, cada um com o seu modelo. E é engraçado, o Bert fala no livro também, que eles não contam o seu modelo no começo. Óbvio que não vai contar, né? Então, por alguns anos, eles vivem suportando aquela questão, aquela educação, aqueles valores que de repente começam a aparecer na relação, vão suportando. Chega uma hora que eles aparecem, normalmente eles aparecem numa briga, por exemplo. Daí começam aquelas frases do tipo, você está igual a sua mãe. Nossa, você está fazendo igual ao seu pai, isso aí é coisa da tua família, isso é lá na tua casa. Então, acaba se tornando uma forma de agressão, né? Aquele modelo que o outro trouxe lá da casa dele, que talvez eu nunca concordei, mas nunca tive coragem de falar. Eu vou falar na hora que eu estiver com raiva, na hora que eu quiser pôr pra fora. Então isso é bem importante a gente observar se isso existe também na nossa relação ou saber que eu não quero isso pra minha relação. Então, além dos modelos, nós herdamos também alguns padrões. Aqui os padrões, eles podem vir aqui dos meus pais, de repente um pouco mais atrás dos meus avós, dos meus bisavós. E quais são esses padrões? Nós temos, por exemplo, padrões de exclusão, de ausência. Exemplos, vamos pensar como seria uma exclusão. Por exemplo, um pai ausente, né? A mulher teve o pai ausente, a mãe foi super sobrecarregada, carregou tudo sozinha, acabou se tornando uma mulher amargurada. Ela vai casar com um homem, com um menino, que também não vai dar conta, como o pai dela não deu conta, sabe? Também de alguma forma vai ser ausente. Ou então vai procurar uma pessoa que trabalha demais. A pessoa que vive no trabalho, ela não é ausente também de alguma forma? Ou então vai ser aquele homem que sustenta. Ele não deixa faltar nada aqui dentro de casa, mas também não conte com ele para outra coisa. Então, de repente, eu estou nesse padrão que foi excluído lá atrás. Esse pai que também não compareceu, vai aparecer um marido que também não vai comparecer de alguma forma. E quando nós falamos de padrão ancestral, repetição de padrão, eu falo isso sempre nas lives e nas minhas publicações. A gente repete um padrão primeiro por lealdade, né? De alguma forma, quando eu repito o que meus ancestrais faziam, eu me sinto vitoriosa. Olha que interessante. E às vezes pode ser um sofrimento, mas eu sofro como a minha mãe sofreu, sofro como a minha avó sofreu, isso me deixa bem. Eu sempre falo isso, a lealdade nos traz uma leveza, parece fácil, fico na inocência. Quando eu resolvo mudar isso dentro da minha vida, daí eu saio dessa lealdade e daí sim eu começo a me sentir culpada. Então é difícil você fazer diferente do que fizeram antes de você. Interessante, né? Precisa de uma dose grande de consciência e uma dose bem grande de coragem também. Então eu posso ter esse padrão de ausência, por exemplo, e repetir de alguma forma, mas tem um outro padrão que é um padrão de proteção. Eu acho isso muito interessante e é muito comum. Pensem aí, talvez, se vocês não conhecem algum casamento que funciona assim. Por exemplo, um pai mulherengo fez minha mãe sofrer a vida toda. Essa criança, de alguma forma, se põe em defesa da mãe. Então ela nega esse pai não foi legal, ele fez minha mãe sofrer. Daí de repente ele não casa por conta disso, ele fala não, só que ele namora com todo mundo e faz sofrer várias no meio desse caminho. Ele não tem nem consciência que ele está dando lugar para o pai dele. Eu já vi isso acontecer algumas vezes.
ele chega para a constelação, por exemplo, e fala, meu pai, ai, olha, meu pai, Janaína, era terrível. Meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai aquilo. E daí eu começo a perguntar da vida dele, ele começa a repetir as mesmas coisas. Sabe, meu pai era muito enérgico, por exemplo. Meu pai era terrível, meu pai era um general. Dentro da minha casa, era meu pai entrar pela porta, todo mundo se arrepiava. Meu pai não dava atenção. Uma lista de críticas. Daí eu pergunto, e como é com você e com seus filhos? Eu não tenho muita proximidade, sabe? Eu não faço que nem meu pai, mas eu não consigo me aproximar porque meu filho do meio, vem com várias questões justificando, mas repetindo o padrão do pai dele. Se vocês estiverem se identificando, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? Então, às vezes, a gente também, de alguma forma, eu acho um lugar para proteger esse meu pai que foi negado lá. Foi negado pela minha mãe, foi negado, né? Não me foi permitido amar esse pai. Porque se eu amasse meu pai, eu ia estar dizendo que bom que ele machucou minha mãe. Então, a gente fica nessa... Né, a criança cresce dentro dessa situação e fica achando que tem que ter um lado. Então, ele vem repetir esse padrão, ou a mulher também, já vi isso acontecer. Eu constelei os homens são muito bons de constelar, porque eles acessam menos, né, o interior. Eu tô vendo que tem homens aí, fico bem feliz. Mas na hora de colocar isso para fora, eu acho que é muito corajoso do homem vir constelar, porque ele traz, a mulher já chega contando, né, conta para todo mundo, mas o homem precisa trabalhar isso. E esse senhor chegou para constelar, assim, na minha idade, e falou que a mãe dele era ausente, a mãe dele era muito terrível, a mãe dele só deu atenção para um filho, não deu atenção para os outros e tal. Então, ele falou que era muito difícil, que a infância dele foi terrível. O pai dele era ótimo, mas a mãe era extremamente ausente. E ele veio constelar a relação dele. Por quê? Qual é a questão da relação dele? Que minha mulher só trabalha. Minha mulher, ele falava assim, minha mãe não trabalhava, minha mãe usava o dinheiro do meu pai, eu ainda acho que abusava do meu pai, porque uma lista de críticas como nós adultos grandões gostamos de fazer dos pais. E ele falou, e minha mulher é muito diferente, minha mulher trabalha dia e noite, para ela só existe o trabalho. Então ela pode viajar uma semana inteira. No sábado ela vai fazer relatório, no domingo, e na segunda ela sai de volta. E aí, como é que você se sente? Me sinto abandonado. Ou seja, ele simplesmente escolheu uma mulher para repetir o padrão que ele tinha com a mãe dele. O abandono que ele sentia da mãe, ele trouxe para dentro do casamento e a gente se serve, né? Na relação a gente se completa, e eu acho isso muito importante de pensar. Só dar uma espiada aqui na bateria, está tudo certo. Ninguém aparece na nossa vida de graça, né? Sempre vem a serviço. Então ele encontra uma mulher que deixa ele exatamente com o mesmo sentimento que ele tinha quando criança. Como que resolve isso? Observando essa dinâmica, colocando isso no consciente e trabalhando com isso. Mais pra frente a gente vai falar, é bem interessante. Então eu posso estar levando para o meu casamento a minha criança envolvidíssima com a questão dos meus pais, eu posso levar os modelos que eu aprendi em casa, eu posso levar os padrões que estão impressos em mim e eu acabo repetindo sem nem consciência disso. E ainda tem as questões, esses padrões podem ser ainda mais profundos, né? Quando a gente fala de padrões transgeracionais, ou seja, eu posso estar envolvido com dores do meu sistema lá de trás, que eu nem conheço, que eu não sei as histórias. Eu sou uma pessoa com a minha consciência pessoal, aquilo que eu vivi são as minhas memórias. Eu tenho a minha primeira consciência aqui um pouquinho mais expandida, que é a vivência com meus pais, as histórias dos meus pais, até dos meus avós eu consigo ter alguma informação, normalmente a pessoa tem. Raramente quem tem informações dos bisavós ou mais adiante, mais distante. Mas essas memórias mais distantes também afetam, e é pior ainda porque eu não tenho consciência, eu não consigo ligar uma coisa com a outra. Aqui, eu acho que voltou, né? Tá tudo certo aí com vocês? Se quiserem me dar um sinalzinho de que estão ouvindo, para mim deu uma pausa aqui. Vamos seguindo. Enquanto ninguém me disser que tá errado, eu continuo. Então, essas gerações, e às vezes aqui as questões são tão profundas e tão inconscientes que nós não imaginamos. Então, talvez o teu marido, valeu Beto, obrigada.
a tua esposa, teu marido tá agindo com esse envolvimento emocional lá de gerações atrás. E isso é muito profundo e muito impactante quando ele é descoberto através de uma constelação. Porque às vezes eu tenho lealdades desconhecidas, e às vezes as lealdades são até para a morte, né? De repente eu tenho um pacto de morte com algum antepassado muito antigo meu. Quem tem pacto de morte? Pensa assim, é morte e vida, né? Já falei sobre isso, constelação não tem esse peso que nós temos, né, no nosso dia a dia. A morte, a gente não sabe trabalhar a morte. Mas para a constelação é o contrário um do outro. Então, na hora que eu estou com algum pacto, estou emaranhado lá no passado, talvez com uma tragédia, talvez com uma dor muito grande, é difícil eu aqui na minha vida olhar para o presente, por exemplo, olhar para a vida, querer ir adiante. Pense aquelas pessoas que não conseguem engrenar no trabalho, aquelas pessoas que não conseguem sustentar a própria vida, cuidar da saúde, às vezes aquela pessoa que vive nos meios, né, na tecnologia, nos jogos, não consegue sair disso. É muito mais fácil ficar aqui nessa dinâmica, que eu falo que é de morte, porque não é de vida, por isso que ela é de morte, do que encarar, né? Do que encarar aquilo que está me prendendo, aquilo que está me segurando de alguma forma. Então, eu vejo muito essa queixa nas mulheres, porque os homens não falam, né? Não conseguem se expressar às vezes, e a gente não consegue compreender o que tem ali dentro, e às vezes o conteúdo ali é muito denso. Então, é aquela pessoa que não tem iniciativa para a vida, tudo que você propõe ele vai fazer, mas tomar uma iniciativa não faz. Talvez não cuide da saúde, talvez não tenha, sabe o sofá é melhor que tudo? Todo mundo tem essas fases, quem não tem? Mas às vezes isso é demais, né? E isso acaba prejudicando o casamento. Quando um fala, mas só eu faço, só eu planejo, só eu tenho ideias, acontece isso quando não tem um parceiro ali do lado. Então, de repente, está atuando sobre esse parceiro, essa memória lá transgeracional, uma memória bem difícil. Aqui encaixou uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente fala do feminino. Eu queria um dia falar mais sobre isso, mas assim, dentro do contexto do casamento, a gente olha, todo mundo tem o lado feminino. Então, as forças, né, do feminino e do masculino dentro de si. Homens, mulheres, todo mundo. Então, de repente, o meu feminino, ele tá ali subjugado por conta dessas memórias. E eu sou uma mulher agressiva, eu sou uma mulher, trabalho que nem doida, a minha competição com os homens no mundo tá assim, tá pau a pau, se eu ainda não ganho, né? Então, trabalha muito bem, ganha muito dinheiro, faz muita coisa. O masculino dela é muito forte. Eu gosto da comparação assim, o feminino sente e o masculino faz. Essa é a diferença. Então, eu tenho o sentir e o fazer dentro de mim. Se eu for só o sentir, vai me faltar essa força de fazer. Vocês concordam comigo? E às vezes a gente vê os homens, e isso é um pouco da nossa sociedade também, que pede que eles só façam, não sintam, porque não é educado para sentir, né? Não é bonito, o homem não chora. Então são várias coisas que colocam na nossa cabeça e não nos educam para as emoções. Então a mulher é um pouco mais sensível a isso, pela natureza da mulher, pela educação que a mulher tem por conta disso. E às vezes a mulher fica só no sentir e não está no fazer. Não realizo, já não está faltando o masculino em você. Da onde vem o masculino? Vem do pai, essa energia que vem do pai. E nos homens a mesma coisa, de repente só faz, é um ogro, né? É um trator, porque não foi dito para ele que ele podia sentir, que ele podia chorar, que ele podia ter dor, ele podia olhar para a sua dor. Então é bem interessante pensar, e eu vi isso outro dia e fiquei impactada, que o feminino ferido, falando aqui da força feminina, tanto na mulher quanto no homem, quando ele está ferido, ele não se casa. Olha que coisa interessante isso. Isso serve para as solteiras e solteiros, para os casados, para os divorciados, para todo mundo. Ou seja, alguém pode estar casado, né, no papel, usa aliança, tá tudo certinho, mas não tá 100% casado, porque tem uma parcela dela que tá ferido, ou dele, né, desse feminino que tá sentindo efetivamente. Ou essa pessoa não vai conseguir um relacionamento, não vai confiar no relacionamento para chegar no casamento, ou às vezes casa e passa a vida inteira sem estar efetivamente casada. E aqui tem impactos profundos numa relação. E
E como é que ele está ferido? Ele está ferido por alguma memória ancestral, provavelmente. É muito comum a gente falar, eu atendo muitas mulheres que falam assim, ó, às vezes eu não sei porquê, mas eu tenho uma raiva do meu marido. Se alguém se identificar, me diz aí. Não sei de onde vem. Por isso, os homens, não é que os homens não sentem raiva, mas eles não se permitem observar como a gente observa. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei o porquê eu explodi. Tava indo super bem, mas ele fez uma coisa que, olha, acabou com o meu dia. Acontece isso com vocês? Comigo acontece às vezes. E por que isso acontece? Pense, eu gosto de pensar, imagine você e suas antepassadas aí, vamos falar das mulheres agora, que é mais comum perceber esse tipo de reação. Um vai dizer, é TPM, boa noite, Clarice. Arranjar qualquer justificativa é doida, é louca, né? A gente já fala assim. Mas pensa na realidade dos casamentos. Às vezes eu pergunto para quem está constelando, seus pais se amavam? Eu acho que não, só se suportavam, ou até alguns dizem que se amavam, era bacana. Mas daí você vai falar para os avós, você já acha que nem existe amor. Para os bisavós, menos ainda. A gente sabe como é a sociedade, como a gente está evoluindo, mas ainda é muito machista. Então você imagina um casamento sem amor, completamente sem amor, com agressividade, com falta de respeito. Então assim, você imagina o que eram as nossas antepassadas, o que elas viviam no casamento? O casamento era um suplício, né? Então essa memória de raiva, que provavelmente muitas seguravam essa raiva de alguma forma, porque não tinha voz, não podia nem se expressar, hoje através de nós ela flui. Isso é muito sério, muito casamento acaba por isso. Eu gosto de pensar, a pergunta que eu faço na constelação, e até quando a gente está representando, é assim, isso é teu? É tão interessante que às vezes não é seu. E quando você percebe que não é seu, você fala, opa, então devolvo a quem de direito. Ontem eu fiz uma constelação presencial e eu cheguei em casa extremamente irritada, mas uma irritação, assim, muito grande. Tava indo bem até chegar em casa, daí cheguei em casa, a gente precisa de um motivo desse tamanho para uma explosão, né? Aí cheguei em casa, tinha roupa no varal, passou um dia bem calor e tinha um tapete lá que eu queria muito que secasse. Ninguém recolheu o tapete. E eu fiquei muito irritada com isso, profundamente irritada. Eu fiquei brava e reclamei com todo mundo viu que eu fiquei brava. De noite, quando eu fui deitar, eu falei assim, nossa, fiquei muito aqui. E a irritação, quando a gente fica brava, fica aqui, né? Fica um negócio, uma angústia aqui dentro. Daí eu parei e falei, escute, Janaína, vem aqui. Isso é teu? Por que você ficou tão irritada? Pelo tapete? Só pelo tapete? Tipo assim, era muito pouco para ser pelo tapete, né? E daí eu entendi que não, eu estava trazendo uma questão ali da constelação que eu fiz, que era exatamente uma constelação de relacionamento. E que tinha esse sentimento, estava envolvido. Eu simplesmente adaptei, né? Me identifiquei com aquilo e trouxe para minha casa. Simplesmente fiz uma meditação e aquilo ali sumiu. Aquela irritação foi embora, foi para o seu lugar. Isso pode acontecer, né? Porque na hora do campo eu tô acessando as emoções do meu cliente e eu tô muito aberta para essas emoções, né? Eu sinto com ele, então por isso talvez eu trouxe para casa. Mas eu lembrei também, pensando nisso, eu lembrei de uma vez um episódio com a minha mãe. Minha mãe estava saindo para trabalhar e estávamos, acho que nós íamos ficar todos em casa e minha mãe saiu para trabalhar. Com certeza ela estava muito irritada, que ela tinha que sair, nós naquele dia estávamos de folga. E o cachorro fez cocô na calçada. E minha mãe ficou doida, direcionou completamente para o meu pai e para o meu irmão aquela bronca e ela fez uma guerra por conta daquilo. Eu, filhinha do papai, em defesa do meu pai, como sempre, fiquei abismada. Falei, meu Deus, por que ela fez isso? Só por conta de um cocô de cachorro. Tipo assim, literalmente um cocô, não tem nada, né? Aquilo ali não tinha importância nenhuma. E não tinha nenhuma responsabilidade do meu pai e do meu irmão, né? Mas hoje eu identifico isso. Era a raiva que minha mãe talvez direcionou para o masculino que ela tinha ali na frente dela. E muitas vezes foi isso. Então, como nós precisamos nos conhecer para poder ajudar a identificar isso, sabe? Será que esse sentimento é meu? Será que eu posso levar isso? Porque muitas vezes é nosso, né? Foi ele que fez alguma coisa. Ele que não cumpriu um combinado, então ali realmente precisa ser trabalhado. Mas muitas vezes não é. E a gente acaba agindo, eu brinco assim, agindo em nome dos nossos avós.
e a gente não precisa agir em nome dela, a gente tem autorização para fazer diferente. Então, quando eu falo que o feminino ferido não se casa, é muito interessante por isso. A gente vê muito casamento falido por falta de alguma coisa. Ou pode ser da relação sexual, ou a falta do empenho, a falta do comprometimento, ou do carinho. E aquilo às vezes passa um casamento arrastado, sofrido por anos por conta disso. Ou seja, a mulher que não tá ali inteira, ou o homem também, né? Ele não tá casado, né? Quando não tem a relação sexual, não tá casado. Quando não tem o carinho, quando não tem o apreço pelo outro, o cuidado pelo outro, não tá 100% casado. Então eu posso estar diante de uma mulher que tem o seu feminino bem ferido e nunca encontrou ninguém, mas eu também posso estar diante de uma mulher casada que tem seu feminino bem ferido, ou um homem também, e que está ali sofrendo e patinando naquele casamento. Ou ainda, uma pessoa que já se divorciou, já resolveu sair daquela situação por conta, provavelmente, daquela ferida que não foi resolvida naquele casamento. Identificar isso é um passo para uma mudança de postura, ok? Então eu posso estar trabalhando essas lealdades dentro de mim aqui, e eu gosto da frase que fala assim, ó, a lealdade que se torna consciente perde força. A partir do momento que eu não sei, que eu estou agindo só em lealdade, só em nome das minhas avós, só em nome daquela dor que o meu sistema tinha, ou em nome da minha mãe que sofreu com meu pai, ou do meu pai que sofreu com a minha mãe, enquanto eu não sei disso, eu estou com força, isso tem força em mim. A partir do momento que eu tomo consciência, essa força diminui. Todo padrão é repetido para não olhar a dor. Olha que interessante isso. Simplesmente eu tenho essas explosões de raiva e com isso eu machuco meu marido, eu destruo a nossa relação, porque eu não quero olhar quem sofreu, né? E a gente não quer sentir, né, gente? Isso é o mais difícil. A sociedade não quer que a gente sinta, nós não somos preparados para sentir, a gente é para viver feliz. Então, nós somos felizes no Instagram, nós somos felizes, né? Tudo bem, nós somos perfeitas, nas nossas vidas perfeitas. Então, se você tem dor, você toma um remédio, essa dor some, se você envelhece, você aplica tal e tal produto e a velhice desaparece. É um pouco disso, né? Um pouco dessa sensação. Só que a dor precisa ser vista, ela precisa ser sentida, toda dor precisa ser sentida, por isso o feminino tem que estar bem trabalhado, porque é o feminino que sente. Então, se meu pai foi ausente na minha vida e me deixou esse buraco, não vai ser o meu marido que vai suprir essa minha falta, né? Eu vou precisar, antes de pôr essa responsabilidade na conta dele, olhar para esse pai, olhar para essa dor, olhar para essa ausência e trabalhar isso. Depois disso curado, eu posso olhar para essa terceira pessoa da relação, que seria meu pai, minha mãe e o marido, né? Esse marido toma um lugar, ele pode existir. Isso é muito interessante. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão acompanhando? O que vocês acham? Estão quietinhos, mas tá tudo bem? Tô caminhando aqui já para concluir, tá bom? Uma outra questão que eu acho bem importante quando a gente olha para o casamento através das constelações obrigada quem está dizendo ali que sim, obrigada. Eu posso então ser uma criança na minha relação, envolvida lá com as questões do meu pai, eu posso estar cumprindo os modelos, valeu Suelen, os modelos que eu trouxe na minha vida, posso estar envolvida com meus padrões, né, de várias gerações inclusive, e isso posso estar com a minha ferida ali trabalhada e crescendo, às vezes em vez de trabalhada, né, crescendo, ou ainda no dia a dia eu posso estar entre eu e meu marido descumprindo as leis do amor que a gente conhece, né, que são as leis que fundamentam as constelações. Como que a gente descumpre essas leis? Essas leis garantem o bom andamento das relações, né? Então, quando elas são descumpridas, automaticamente não temos um bom andamento. Quais são? A lei do pertencimento, que é a primeira, né? Que diz que todos têm o direito de pertencer. Aqui é muito interessante porque nós somos de clãs diferentes, certo?
Eu tenho aqui meu sobrenome, meus pais, meus avós, o meu lado, e ele tem o lado dele. Ele ou ela, né? A questão aí não é isso que importa. Quando eu acho que o meu é melhor que o dele, o meu tem direito de pertencer, o meu tá tudo certo, mas o dele não tem. Isso é muito sério. Então, todos têm direito de pertencer, inclusive da família do cônjuge. Então, quando eu falo isso, eu estou falando sogra pertence, sogro pertence, os cunhados pertencem, tudo isso tem direito de pertencer. E esse casamento não evolui quando só um trabalha esse pertencimento, o outro não. Ou pior, quando um trabalha o seu pertencimento do seu clã e a exclusão do clã do outro. É bem interessante na prática a gente perceber isso, quando chega alguém e fala assim, ai, Jana, eu tenho que cancelar minha relação porque meu marido não desgruda da família dele. Meu marido, olha, é só a mãe dele, é só a mãe dele. Daí a gente vai entrando nos meandros dessa conversa com algumas perguntas e percebe que ela não quer que ele nem olhe para a mãe dele. Aqui tem uma competição absurda, como se seria melhor se ela não existisse. E isso é gravíssimo para a relação. Todos têm, né? Então a primeira lei é o pertencimento, a segunda é a ordem. A ordem é que cada um tem o seu lugar. E importar quem veio primeiro. Então ela é mãe dele há muito mais tempo que ele me conhece. Então ela tem uma precedência ali, lógico, não estou falando aqui de relacionamentos doentios, né? Eu não estou mais considerando aquela criança que vive na relação dos pais, eu estou falando aqui, ou substitui, né, um dos pais. Eu estou falando aqui do direito de pertencer, lógico, os dois precisam ter sua vida, precisam construir sua história dentro do seu espaço, mas temos que dar o direito de pertencer. E às vezes a gente vê famílias que depois do casamento não tem mais contato, ninguém mais existe, é só os dois ou só o seu lado. Isso é muito perigoso para a saúde desse relacionamento. Até porque depois vão vir os filhos, e os filhos precisam desse equilíbrio, né, dos dois clãs que vieram, senão eles vão estar 50% e ninguém funciona 50%. Então essa lei de pertencimento é muito importante. A lei da ordem também falei, né, quem veio antes. Aqui quando a gente fala de quem veio antes, tem a questão dos pais, né, do parceiro, da parceira, que são importantes ser respeitados. Quando, por exemplo, a mulher, não, meu pai não existiu, meu pai foi ausente, primeiro, se o homem tem algum conceito de constelação, já fica preocupado com isso. Vamos primeiro trabalhar isso, não vamos, né, não traga essa ausência para dentro do nosso casamento. Então, o parceiro pode ajudar nesse momento, né? Mas tem uma outra questão que eu acho bem importante, que são os ex, né? De repente seja uma ex-mulher, um ex-marido, um primeiro casamento. Eu tenho que saber que eu sou a segunda mulher, né? Porque quando eu entendo que eu sou a segunda mulher, eu entendo que ele escolheu ficar comigo, isso toma um peso muito grande. Um peso não, é um valor, né? Não é peso, um valor muito grande. Quando eu dou um lugar, eu estou honrando a primeira mulher. Isso facilita o fluir desse relacionamento, dessa família. Principalmente quando tem filhos, as primeiras relações são muito importantes serem colocados dentro do lugar, né? Você tem teus filhos, então ele tem esse lugar de cuidado. Eu conselhei uma vez uma moça que estava com um problema do filho na escola, muito sério, e ela achava, eu senti que ela achava toda a responsabilidade só dela. Eu comecei a perguntar do pai da criança. E ela só dizia isso, o pai agora casou de novo. Não, pai, eu não casei com ele, mas agora ele tem a família dele, o pai dele tem a família dele, tem a família dele. Eu falei, tá, mas e você? E o filho, né? E quando que ele olha para esse filho? Não, ele não olha, mas eu fico feliz que ele não olha. Não entendeu que toda a questão do filho era exatamente isso, era a necessidade desse olhar do pai, dessa presença do pai também na vida dele, né? Então, essa ordem tem que ser respeitada. Não dá para imaginar um bom pai, olha, isso faz sentido para vocês, um bom pai para os meus filhos que não foi um bom pai para os filhos de outro relacionamento, né? É a mesma pessoa, não faz sentido. Então, eu tenho que entender se esse lugar está sendo respeitado. Perfeito? A lei da ordem também impactando aqui os nossos relacionamentos. E a outra lei, que é a lei do equilíbrio, que eu acho que essa é a lei do casamento.
É a lei que representa toda um casamento saudável, né? Que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Como somos dois adultos nessa relação, precisamos dar o mesmo tanto e receber o mesmo tanto. Aqui é bem importante várias considerações. Não estamos falando de dar a mesma coisa, porque cada um dá o que tem, né? Mas é a entrega, essa que é a questão. Quando eu falo ali que nem todo mundo consegue casar, é se entregar efetivamente. Então, quando um só se entrega completamente, o outro se sente na dívida, né? Pense. Eu gosto de dar esse exemplo do dar e receber, só para vocês entenderem uma questão que dentro do casamento, esse equilíbrio para o mais é meio perigoso. Por exemplo, eu gosto do exemplo da vizinha que te oferece um bolo. Você vai devolver esse prato com outro bolo para ela. Você não vai levar o prato vazio, porque a gente aprendeu com as mães que é feio devolver o prato vazio. Acho que nem tem muito isso mais, ninguém dá bolo para os vizinhos, mas tudo bem, o exemplo é bom e eu vou continuar usando, mesmo que não tenha muito na vida prática. Agora, o que você entende? Ela vai me devolver com alguma outra... Se eu fizer uma coisa bem gostosa, ela vai me devolver com uma coisa boa, e assim nós duas, essa relação vai para o mais, nós vamos dar sempre algo mais. Pensa uma amizade que te dá um presente, você se sente impelido a dar também um presente, né? Aquela amizade que sempre te liga, por exemplo, você vai ter vontade de ligar para ela para equilibrar essa relação entre dar e receber. No casamento, muito isso precisa estar equilibrado, porque, por exemplo, eu e minha vizinha, eu ofereço para ela um bolo, ela nem me devolve o prato, eu provavelmente não vou dar outro bolo para ela. Concordam comigo? Eu não vou nunca fazer mais nada, porque não vem nada do lado de lá, ou ainda nem me devolveu o meu prato. Então, e essa vizinha vai ficar com vergonha. Vocês entendem isso? Então, aquela mulher que é a mulher servidora, a mulher salvadora. Então, ela cuida do marido como se fosse uma criança. Ela faz tudo o que ele precisa. Ela é a mãe dele nessa relação. Lembra que eu falei lá? Quando um está procurando a mãe na relação, não vai dar certo. Então, ela vai fazer, e ele vai ficar aqui pequeno, criança, recebendo tudo que ela tem para dar. Ele pode ficar aqui, mas ele pode chegar um momento e sentir tanto o peso da culpa de estar devendo que ele pode ir embora. E a gente vê muito isso nas relações. Meu Deus, você pensa nas separações que você conhece. Mas ela era tão boa, ela fazia tudo para ele, eu não entendi por que ele traiu, por que ele foi embora, por que isso, por que aquilo. E a gente já coloca até nossa dose de julgamento aí, né? Mas de repente ela estava dando demais e ele se sentiu devedor nessa história. O contrário também pode acontecer, muito possível, né? É o marido que faz, é o marido que se entrega completamente, ele está inteiro nessa relação, ele está casado 100%, ela de repente está casada só 60%, então ela vai estar sempre devendo e isso vai desequilibrar e às vezes é tão interessante que às vezes você percebe nas separações que a pessoa parece que busca um motivo para terminar, sabe? Pensa assim, a mulher era perfeita, ela era tão boa, nossa, uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima nora, uma ótima cunhada, uma ótima tudo. E ele vai lá e trai. Parece dá a impressão que ele procurou um motivo para dar o fim desse casamento, porque estava pesado demais para ele. Interessante, né? Então, esse equilíbrio entre o dar e o receber no casamento tem que ser vigiado, eu falo, vigiado diariamente. Será que eu estou dando o tudo e ele está dando nada? Ou ao contrário, será que eu estou só levando com a barriga e ele está comprometido com essa relação? Isso é muito importante saber. Quando a pessoa dá demais, ela tem esse perfil da salvadora, aquela que acha que pode resolver todas as questões, ela tem memórias a serem trabalhadas, é um sinal evidente disso. Ou ela está buscando alguém que foi excluído, ou ela está... são memórias transgeracionais que estão acionando ali na vida dela, e isso é muito importante olhar para isso. Se o equilíbrio não está acontecendo, é por alguma razão. Olhemos para quê, né? O que está causando esse desequilíbrio na minha relação. É isso, olha só. Quantas questões a gente abordou aqui com relação ao casamento. De repente tem uma ali que é criança nessa relação, envolvido lá nas questões dos pais, preso nas questões do pai, não vai evoluir.
Eu posso estar repetindo um modelo que eu aprendi lá em casa e eu fazendo bonitinho para ganhar 10 no final do ano, né? Olha, mãe, estou fazendo bonito para você aqui. Posso estar seguindo padrões, tanto da minha família, de exclusão, de negação, para proteção de um dos pais, ou até memórias transgeracionais que eu nem sei de onde vem, mas podem estar atuando na minha vida de casada. Ou então eu posso estar desequilibrada, de repente não cumprindo alguma das leis aqui nessa minha relação. Ok? Daí você fala, tá bom, Janine, você arranjou um monte de problema e qual é a solução? A solução é um verbo que eu adoro, que é adultecer. É se tornar adulto, assumir a responsabilidade disso. E a constelação é uma forma. Eu li isso numa publicação no Instagram e eu adorei, eu já usei isso em várias constelações. Quem está aqui que já constelou comigo já ouviu eu falar isso. Que a constelação vai trazer para você, vai te apresentar o buraco, né? A tua questão, você vai perceber ali, putz, eu estou realmente envolvido, eu estou num padrão, eu estou repetindo o que minha mãe fez, o que eu sempre reclamei da minha mãe, estou fazendo exatamente igual, esse é o meu buraco. A constelação não vai tapar esse buraco para você, mas ela vai te ensinar no dia a dia a desviar desse buraco. Isso é muito interessante, porque quando você percebe que você está com um padrão enraizado aqui dentro, você muito traz isso para a consciência, você fala, opa, eu estou agindo assim. E você percebe a hora que você começa a trabalhar no padrão. E daí você pode segurar. Pense, na hora que eu sinto uma raiva, que eu não entendo de onde é essa raiva, eu posso parar e falar, não é minha. Vou dar uma segurada. Né? Deixo com vocês o que é de vocês e fico aqui só com o que é meu. Isso vai proteger esse casamento. Com certeza essa relação vai ficar mais saudável. Faz sentido isso? Então a questão é o adultecer. Aqui é muito interessante. Como começar? Jana, percebi. Meu casamento aqui tá com um problemaço de tanto tempo. A gente tá arrastando umas correntes aqui em casa. E eu escuto isso todo dia. Jana, meu marido precisa constelar porque, olha, tem problema sério com a mãe dele. A pessoa já vem com um diagnóstico. Olha, meu marido tem um problema sério com dinheiro e isso está acabando com o nosso casamento. Eu preciso que ele constele. Você entende que isso não funciona? Quem faz isso? A mãe faz isso, né? A mãe é que marca consulta e vai lá, leva o filho no médico. Eu levei o Pedro no médico outro dia e o Pedro tem 18 anos, né? É um homão assim enorme. E foi muito bonitinho, porque eu vi assim que foi uma das últimas vezes que eu levei no médico. E ele nem cabia na maca da pediatra. Eu fui numa pediatra, porque há 18 anos vai no pediatra ainda, tá, gente? Só para dizer isso para vocês. E a moça foi tirar as medidas dele para ver, né, o crescimento e tal. A régua quase não batia. E eu só pensei nisso, nossa, ainda levo ele no médico. Daqui um pouco é ele que vai sozinho, né? Tomara que não apareça uma mulher que acha que tem que marcar os médicos para ele, né? Espero que o meu filho vá pro médico, né? Adulteça e vá sozinho. Então, quando você pensar assim, meu marido precisa constelar por isso, freia e olha para você. Porque aqui dentro desses dois adultos eu não resolvo nada por ele. Eu só posso resolver as minhas questões. E eu falo para vocês por experiência própria. Eu sempre envolvida, sempre muito busca da constelação, o Ricardo tinha uma super resistência. E eu percebo que hoje em dia ele não é o mais adepto. Ele estava aqui, não sei se está ainda assistindo, mas estava aqui, deu uma entrada, deu um oizinho, fez o bonito dele. Mas eu entendo que o que eu falo para ele faz um sentido de alguma forma. Ele busca aquilo que eu também busco, é isso que eu quero dizer. Hoje ele busca aquilo que eu busco. Então, da forma dele, não é da minha forma. Não é como eu imagino que deveria ser, mas é muito do jeito dele. Então eu continuo me trabalhando todos os dias. Leio, pesquiso, busco, descubro e fico super feliz com as minhas descobertas. Ele me acompanha nisso. Então eu divido com ele e de alguma forma isso respinga nele. No dia que ele sentir que ele precisa, ele vai atrás. Antes disso, eu não tenho como fazer por ele. E a última coisa que eu pudesse dizer para vocês que eu acho importante, pensando no casamento, é não se contente com menos. Sabe aquela frase, antes só do que mal? Ah, tá ali ele, bonitinho, isso amor, te amo. Ganhou ponto, hein? Ficou até o final.
Então eu acho interessante isso, não aceite o menos. A frase que eu estava falando é aquela antes, não é antes só do que mal acompanhado, ao contrário, ruim com ele e pior sem ele. Vocês já viram isso? Gente, essa frase é péssima. E às vezes a gente cresce com essa frase na cabeça, né? Pensando bem como mudar essa situação. Não é que eu não estou mandando separar, eu estou mandando olhar para esse casamento, investir nesse casamento de alguma forma, né? Pôr energia nisso. Tudo que a gente põe energia cresce. E talvez o que está faltando é essa energia, é essa dedicação para essa relação aí. E quando a gente se dedica, a gente não aceita o menos, a gente quer mais. E a gente está influenciando, inclusive, para os nossos filhos, né? A gente pode ser um bom exemplo. Talvez as questões que meus filhos vão ter que trabalhar vão ser outras, não vão ser as mesmas que a minha. Graças a Deus, eles vão ter outras, não que não vão ter questão, vão ter. Eles vão cuidar das deles, vão ser outras questões. É isso, não se contente com menos, busque o mais em todos os sentidos da sua vida também no seu casamento. Todo mundo tem direito de um casamento feliz. E quem não deu certo pode tentar de novo e vai conseguir com outro, e isso tá tudo bem. Para terminar, faltam os últimos minutinhos, eu queria dizer para vocês que dia 7 de outubro nós vamos ter o segundo movimento da nossa jornada, Movimentos, que vai ser a jornada do coração. Tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Nós vamos falar do feminino, do masculino e dos relacionamentos. Aqui, dos relacionamentos afetivos, e eu acho que isso vai ser bem interessante. Vamos fazer alguns exercícios específicos, como nós fizemos na Jornada Raízes. Aí, Suelen, já tem o nome de vocês dois, já está na lista. O casal que vai junto é perfeito, ou seja, os dois estão querendo, os dois querem a mesma coisa. É muito lindo isso, só tem a ganhar, Ellen. Já está lá teu nome na lista, pode deixar. Então, eu acho isso bem legal. Quem quiser me chama ali na mensagem, eu passo as informações, como vai funcionar. Temos ainda algumas vagas, a gente tem um número limitado, para poder todo mundo olhar, todo mundo trabalhar, não ficar um grupo muito grande. Então eu tenho um número limitado de vagas, garanta a sua vaga já, dia 7 de outubro, na Pousada Betânia, a partir das 2 horas. Vai ser uma alegria ter vocês com a gente, porque já tem um grupo lá formado, então nós vamos trabalhar e vai ser muito legal, tenho certeza. Ok? Obrigada pela presença, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.